Soraya largou o pano no chão de mármore quando ouviu. A palavra saiu pequena, arrastada, com aquela voz pastosa de criança que ainda não domina a língua, mas era inconfundível. Mamãe! O pequeno Gael esticou os 2 braços na direção dela, os dedos abertos, o corpo todo inclinado para a frente no cercadinho importado. Soraya olhou para os lados por instinto. O corredor estava vazio. As câmeras acesas. Ela tinha 23 anos de profissão. Sabia o que era apego. Sabia o que era carência. Aquilo era diferente. Gael não chamava assim a própria mãe. Soraya nunca tinha visto a doutora Viviane pegar o filho no colo sem luva cirúrgica. Nunca tinha visto ela sentar no chão. Nunca tinha visto ela ficar. Foi quando o interfone tocou. A voz do Sr. Rafael do outro lado era baixa demais para ser casual. Soraya, preciso que você suba agora, sem o Gael. E ela percebeu, olhando para aquela criança com os braços ainda estendidos, que alguém naquela casa sabia de algo que ela ainda não sabia. Soraya Nascimento tinha 51 anos, 3 filhos criados em apartamento de 2 quartos no Grajaú, em São Paulo, e uma reputação que antecedera o nome dela em cada casa em que trabalhou. Pontual, discreta, invisível quando precisava ser. Ela dizia que essa era a arte maior da profissão, saber quando ocupar o espaço e quando sumir nele. Tinha chegado ao apartamento do casal Cavalcante, no Itaim Bibi, 10 meses antes, por indicação de uma ex-patroa, numa manhã de terça-feira em que o Sr. Rafael a recebeu sozinho, com Gael no colo e uma expressão de homem que não dormia direito há semanas. A doutora Viviane não tinha descido para a entrevista. Quando Soraya perguntou, educadamente, se a senhora da casa queria conversar também, o senhor Rafael sorriu com a boca e disse que não seria necessário. Ela deveria ter prestado mais atenção nesse detalhe. Nos meses que se seguiram, Soraya foi aprendendo a topografia emocional daquele apartamento da mesma forma que aprendia a de todos os outros. Pelos silêncios, pelos horários, pelos objetos fora do lugar. O Gael era uma criança de saúde robusta, olhos escuros e espertos, que fazia aniversário de 1 ano em 3 semanas. O Sr. Rafael era arquiteto, trabalhava de casa 3 vezes por semana e tinha o hábito de aparecer na cozinha às 10 da manhã para tomar café perto do Gael enquanto Soraya dava o lanche. Era o tipo de pai que fotografava o filho comendo banana amassada como se fosse obra de arte. A doutora Viviane era dermatologista. Saía às 7 e voltava às 8 da noite, e o único momento em que Soraya a vira interagir com o filho, sem o intermédio de alguém, foi numa tarde em que Gael chorava sem parar, e a doutora havia entrado no quarto, olhado para a criança por alguns segundos, com uma expressão que Soraya não conseguia classificar. Não era irritação, não era ternura, era algo no meio que não tinha nome claro. E saiu chamando o marido pelo corredor. Soraya colocou o Gael no chão com os brinquedos e subiu para o andar superior com o coração num ritmo que ela não gostava. O apartamento era duplex. O andar de baixo para a vida cotidiana, o andar de cima para os quartos e o escritório do Sr. Rafael. Ela raramente subia sem ser chamada. Quando entrou no escritório, encontrou o Sr. Rafael de pé perto da janela, de costas, olhando para a linha do horizonte sobre os prédios do Itaim. Virou quando ouviu a porta. Tinha os olhos de quem estava ensaiando o que ia dizer há tempo e ainda não tinha chegado numa versão satisfatória. Senta, Soraya. Ela sentou na ponta da cadeira de couro. Ele ficou de pé. O que você ouviu lá embaixo? O Gael chamando você assim, isso já tinha acontecido antes? Soraya disse que não, que era a primeira vez. Ele assentiu devagar, como se a resposta confirmasse algo que ele já sabia. E você sabe por que ele faz isso? Ela disse que não. O Sr. Rafael virou de novo para a janela. Por que a Viviane não é a mãe biológica do Gael? O silêncio que veio depois tinha textura. Era um silêncio que ocupava espaço, que pressionava as paredes, que fazia o ar ficar mais denso. Soraya ficou olhando para as costas do patrão enquanto processava as palavras. Ele continuou, ainda de frente para a janela,
com a voz do homem que está aliviando um peso que ficou grande demais para carregar sozinho. A doutora Viviane e ele tinham tentado engravidar por 4 anos, 3 fertilizações, 2 abortos espontâneos, e então a decisão pela barriga solidária. Uma prima distante de Viviane, chamada Clarice, que morava em Sorocaba e tinha topado ajudar o casal. A gestação correu bem. Gael nasceu saudável, mas alguma coisa tinha acontecido com a Viviane no processo. Não era rejeição consciente, o psiquiatra tinha um nome longo para aquilo que Soraya não reteve inteiro, mas que na prática significava que a doutora Viviane não conseguia criar o vínculo que deveria existir. Ela tentava. Soraya precisava entender que ela tentava. Mas havia uma barreira que os meses não tinham conseguido romper, e o Gael, com aquela inteligência de criança que sente o que não entende, tinha encontrado o atalho afetivo mais próximo disponível. Você, disse o Sr. Rafael, finalmente virando para ela. Ele encontrou você. Soraya voltou para o andar de baixo com as pernas que não eram bem as dela. O Gael tinha adormecido no tapete de atividades, com o urso de pelúcia debaixo do braço e a bochecha apoiada no carpete macio. Ela ficou olhando para ele por um tempo que não soube medir. Depois foi para a cozinha, abriu a torneira, molhou o rosto e ficou parada com as mãos apoiadas na pia até a respiração normalizar. Tinha entrado naquela casa para limpar mármore e dobrar roupas, não para ser âncora emocional de uma criança cujos pais estavam navegando algo que nem ela nem ele sabiam nomear direito, mas o Gael tinha chamado de mamãe, e não tinha chamado a doutora Viviane. Naquela semana, Soraya começou a perceber que a dinâmica tinha mudado. Não por escolha dela, mas porque a informação que o Sr. Rafael dera tinha aberto uma fresta por onde a doutora Viviane agora a olhava de outro jeito. Não com gratidão, com uma vigilância fina, quase clínica, do tipo que Soraya reconhecia em patroa que está medindo o quanto a empregada ocupa do espaço que deveria ser dela. Na quinta-feira, a doutora chegou mais cedo do consultório e ficou na sala enquanto Soraya dava o jantar para o Gael. Não fez nada. Só ficou. Mas quando o Gael esticou os braços para Soraya depois de comer, aquele gesto redondo e insistente, e Soraya se abaixou para pegar a criança por instinto, a doutora Viviane disse, com uma voz de temperatura controlada, "Eu pego." E pegou. O Gael demorou 3 segundos para entender. Depois começou a chorar. A doutora Viviane ficou segurando o filho com os 2 braços rígidos enquanto ele chorava. E Soraya saiu da sala com o pano de prato na mão e o coração partido de um jeito que ela não tinha autorização de mostrar. Tinha aprendido, em 23 anos, que existem dores que se carrega sozinha porque mostrar seria atravessar uma linha que separava a empregada de família. E ela sabia de que lado dessa linha estava. Na sexta-feira, a doutora chamou Soraya para conversar. Foram para o escritório, o mesmo onde o Sr. Rafael tinha revelado tudo dias antes. Mas dessa vez a doutora Viviane estava sentada, de frente, com as mãos juntas sobre a mesa e uma expressão construída com muito esforço. Soraya, eu preciso ser direta. O vínculo que o Gael criou com você está atrapalhando o desenvolvimento do apego com os pais. A terapeuta dele recomendou uma transição. Soraya perguntou o que era uma transição. A doutora respondeu sem desviar o olhar. Precisamos que você reduza o contato direto com o Gael, sem pegar no colo, sem alimentar, sem interação lúdica, por pelo menos 30 dias. Uma pausa. Se preferir, podemos encerrar o contrato agora com todos os acertos devidos. Soraya ficou olhando para a doutora Viviane. Pensou nos 30 dias. Pensou no Gael estendendo os braços no corredor. Pensou em 23 anos de profissão e em quantas vezes tinha engolido coisa muito mais dura do que essa. Tá bom? Disse. Eu entendo. E se levantou. Mas enquanto descia a escada, uma pergunta não saía da cabeça. Se havia uma terapeuta acompanhando o Gael, por que ela nunca tinha visto essa terapeuta entrar no apartamento? No sábado, Soraya não trabalhava. Mas foi ao mercado no bairro e, na fila do caixa, encontrou por acaso Dona Marlene.
a ex-faxineira do apartamento do andar de baixo que tinha saído do condomínio no ano anterior. As duas se cumprimentaram e Dona Marlene perguntou como estava a vida no duplex dos Cavalcanti. Soraya disse que estava sendo uma experiência. A Dona Marlene franziu a testa. Ainda tem problema com a menina? Soraya perguntou que menina. Dona Marlene abaixou a voz. A Clarice, a mãe biológica do bebê. Ela aparecia lá de vez em quando, fazia confusão no interfone. A portaria me ligava pedindo orientação porque os patrões não atendiam. Isso foi uns 5, 6 meses atrás. Fez uma pausa. Você não sabia? Soraya não sabia. Naquela tarde, em casa no Grajaú, ela ficou sentada na varanda pensando em tudo que o Sr. Rafael não tinha contado. Clarice, a prima de Sorocaba, a barriga solidária, aparecia no condomínio fazendo confusão. Isso não combinava com a versão de uma doação tranquila e bem resolvida. E se a doação não tivesse sido tão tranquila? E se o acordo entre a família biológica e os Cavalcanti tivesse um furo que agora estava abrindo? Soraya acendeu um cigarro, coisa que fazia raramente, e ficou olhando para a rua movimentada lá embaixo. A filha mais velha, Jéssica, apareceu na varanda com uma xícara de café. Mãe, que cara é essa? Soraya balançou a cabeça. Problema de trabalho. A filha sentou do lado dela. Aquela família rica que você cuida? Soraya assentiu. Jéssica suspirou. Mãe, eu sei que a senhora gosta do seu trabalho, mas tem hora que não vale a pena se envolver demais. Soraya olhou para a filha. 26 anos, formada em pedagogia, trabalhando numa escola municipal na Zona Sul. Tinha crescido vendo a mãe sair de madrugada e voltar de noite cansada demais para conversar. Eu não tô me envolvendo, Jéssica. Eu só tô tentando entender. A filha deu um meio sorriso. É assim que começa. Na segunda-feira, quando chegou ao apartamento, havia um clima diferente desde a portaria. O porteiro, um senhor chamado Seu Newton, que jogava conversa com todo mundo, estava quieto. Quando Soraya perguntou se tudo bem, ele disse sem olhar nos olhos. Teve confusão ontem à noite, dona Soraya. Uma moça querendo subir sem ser anunciada. A administração chamou a polícia. Soraya subiu sem perguntar mais nada, mas o estômago apertou. Ela sabia quem era a moça. No apartamento, a doutora Viviane não estava. O senhor Rafael estava ao telefone no escritório com a porta fechada, a voz contida mas tensa vazando pelas frestas. Eu disse que não é hora, Clarice. Não é hora. Soraya preparou o café da manhã do Gael em silêncio, sentou com ele na cadeirinha e ficou olhando para aqueles olhos escuros que olhavam de volta para ela com uma confiança que doía. Ela não podia pegar ele no colo, não podia brincar, mas podia ficar ali, perto. E isso por enquanto tinha que ser o suficiente. Foi o próprio senhor Rafael quem contou o restante, naquela tarde, depois que o Gael adormeceu. Desta vez, ele não ficou de frente para a janela. Ficou sentado, curvado para a frente, com os cotovelos nos joelhos, olhando para o chão. Clarice não tinha sido apenas a barriga solidária. Ela tinha assinado um contrato que incluía uma cláusula financeira. Uma compensação de R$180 mil, paga em parcelas, pela gestação e pela cessão dos direitos parentais. As primeiras parcelas foram pagas em dia. As últimas 3 não. A doutora Viviane tinha decidido reter o pagamento após uma discussão sobre um detalhe do acordo que o advogado da família tinha interpretado de forma favorável aos Cavalcanti. E Clarice, que havia usado parte do dinheiro antecipado para quitar uma dívida do marido e reformar a casa em Sorocaba, estava agora com um rombo que não conseguia cobrir e um advogado próprio que tinha encontrado irregularidades no contrato original. A cessão de direitos parentais, segundo o advogado de Clarice, tinha sido assinada fora do prazo legal estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o que significava que ela poderia ser contestada, o que significava que Clarice tinha, tecnicamente, uma janela jurídica para reivindicar a guarda do Gael. Não porque queria o filho de volta, mas porque era a única alavanca que tinha para forçar o pagamento do que lhe devia.
O Gael estava no meio de uma negociação financeira que ninguém tinha se dado ao trabalho de resolver antes que virasse crise. Soraya ficou em silêncio por um tempo longo. O relógio da parede marcava as passagens dos segundos com um tic-tac que parecia mais alto do que o normal. Depois disse uma coisa que o Sr. Rafael não esperava. O senhor me chamou lá em cima no dia em que o Gael me chamou de mamãe, porque estava com medo de que eu soubesse disso tudo por outro caminho. O patrão não respondeu. O silêncio foi a resposta. Naquela noite, Soraya ligou para a irmã que tinha uma amiga assistente social no fórum da família da Barra Funda. Não para denunciar nada, para entender. A assistente social ouviu o relato e disse 3 coisas que Soraya anotou no bloco que carregava na bolsa. Primeiro, que contratos de gestação solidária com cláusula financeira explícita vivem numa zona cinza do direito brasileiro e qualquer irregularidade no prazo de cessão parental pode ser motivo de anulação. Segundo, que quando há disputa judicial envolvendo criança de menos de 2 anos, o juiz pode determinar estudo social que envolve todos os adultos com quem a criança convive, incluindo empregados domésticos. Terceiro, que se Soraya tivesse qualquer razão para crer que o bem-estar do Gael estava sendo comprometido por essa disputa, ela tinha não apenas o direito, mas a obrigação de comunicar ao conselho tutelar. Soraya ficou olhando para o bloco por um longo tempo depois de desligar. O Gael estava bem fisicamente, estava bem nutrido, bem dormido, bem vacinado, mas estava crescendo num apartamento em que a mãe legal usava luva para pegá-lo e o pai usava a faxineira como amortecedor emocional enquanto negociava em segredo com a mãe biológica que aparecia na portaria de madrugada. Isso não era violência, mas também não era o que uma criança de quase 1 ano precisava. Na manhã seguinte, Soraya chegou ao apartamento e encontrou a doutora Viviane na cozinha. Coisa rara para uma terça-feira. A doutora estava de pijama com uma xícara de café na mão e uma expressão que Soraya nunca tinha visto nela. Vulnerável. Sem a armadura do jaleco ou do tailleur. Só uma mulher cansada na própria cozinha. Quando Soraya entrou, a doutora Viviane disse sem preâmbulo: "Você sabe de tudo agora, né?" Soraya disse que sabia de uma parte. A doutora assentiu. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse algo que Soraya não esqueceria. "Eu não consigo amar ele do jeito que devia. Eu sei que deveria conseguir e não consigo. E isso me destrói todo dia." A voz não quebrou. Era pior. Era a voz de quem já chorou tanto sobre aquilo que não tem mais água. Soraya ficou parada na entrada da cozinha. Então disse, com uma calma que surpreendeu as duas: "A senhora quer que eu te ajude a aprender ou quer que eu saia do caminho?" A doutora Viviane olhou para ela por alguns segundos. Pela primeira vez em 10 meses, olhou de verdade. "As duas coisas", disse. Ao mesmo tempo, Soraya puxou uma cadeira e sentou na mesa da cozinha. Não tinha feito isso antes. Nunca tinha sentado naquela mesa como se fosse igual. Mas alguma coisa tinha mudado no ar. E a doutora Viviane não disse nada. Só ficou de pé com a xícara entre as mãos, esperando. Soraya respirou fundo. "A senhora já tentou ficar sozinha com ele? Sem ninguém por perto, sem ter para onde correr se der errado?" A doutora balançou a cabeça. "Tenho medo de fazer alguma coisa errada." Soraya quase riu, mas segurou. "Doutora, criança não quebra. Ele não vai desmoronar se a senhora segurar ele do jeito errado ou demorar 2 minutos a mais para esquentar a mamadeira." A doutora Viviane apertou os lábios. "Você não entende. Eu olho para ele e vejo a Clarice. Vejo o corpo dela, a barriga crescendo, o parto que eu não tive. Vejo tudo que não aconteceu comigo e que deveria ter acontecido." Soraya ficou quieta. Depois disse, com aquela voz que usava com os próprios filhos quando eles eram pequenos e precisavam ouvir verdade: "O Gael não tem culpa do que a senhora perdeu. E a senhora não vai conseguir amar ele enquanto estiver olhando para trás." A doutora Viviane fechou os olhos. Quando abriu, estavam úmidos. "Eu sei disso. Meu terapeuta fala isso toda semana. Mas saber não muda o que eu sinto." Soraya se levantou, foi até a pia,
lavou a xícara que estava ali desde a noite anterior e voltou a falar sem olhar para a doutora. Então muda o que a senhora faz. Sentimento vem depois. Naquela tarde, quando o Gael acordou da soneca, Soraya fez algo que não tinha feito desde a conversa do escritório. Colocou ele no colo. A doutora Viviane tinha saído para o consultório. O senhor Rafael estava trancado numa reunião online. Não tinha ninguém para ver. Mas Soraya não fez aquilo para esconder. Fez porque o Gael tinha acordado chorando, com aquele choro baixo de criança que teve um sonho ruim, e ela não ia deixar ele sozinho no berço só porque tinha recebido ordem para manter distância. Pegou ele, sentou na poltrona do quarto e ficou balançando devagar até o choro parar. O Gael encostou a cabeça no ombro dela e suspirou fundo, daquele jeito que criança faz quando finalmente se sente segura de novo. Soraya fechou os olhos. 23 anos de profissão, 3 filhos criados, e ainda doía toda vez que uma criança confiava nela desse jeito. Quando a doutora Viviane voltou, era quase 6 da tarde. Soraya estava na cozinha preparando a janta do Gael. A doutora entrou, largou a bolsa no balcão e ficou parada ali, olhando para Soraya com uma expressão que era difícil de decifrar. Depois perguntou: "Você pegou ele no colo hoje?" Soraya parou de mexer a papinha, virou devagar. "Peguei. Ele acordou chorando e eu peguei." A doutora Viviane assentiu. Não disse mais nada. Só assentiu e saiu da cozinha. Mas naquela noite, às 8h30, quando Soraya estava terminando de arrumar a cozinha antes de ir embora, a doutora Viviane desceu com o Gael no colo. Estava de pijama de novo, o cabelo solto, sem maquiagem, e o Gael meio sonolento encostado no ombro dela. A doutora se sentou no sofá da sala, com o filho no colo, e ficou ali. Só ficou, sem fazer nada, sem falar nada, só segurando. Soraya passou pela sala a caminho da saída e viu a cena de relance. Não comentou. Não precisava. Na semana seguinte, a situação com Clarice escalou. O advogado dela entrou com uma ação judicial pedindo a revisão do contrato e, cautelarmente, solicitando visitas assistidas ao Gael até que a questão financeira fosse resolvida. O juiz deferiu a liminar. Isso significava que, a partir daquela sexta-feira, Clarice teria direito de ver o filho que tinha gestado uma vez por semana, por 2 horas, na presença de um assistente social nomeado pelo fórum. O Sr. Rafael recebeu a notificação na quinta-feira à tarde e ligou para a doutora Viviane no consultório. Soraya ouviu a conversa porque ele estava na sala, andando de um lado para o outro, a voz subindo de tom a cada frase. "Viviane, isso não pode acontecer. Ele tem 11 meses, ele não vai entender. Ele vai achar que a Clarice é mais uma estranha querendo pegar ele. Ou pior, ele vai achar que ela é a mãe de verdade e a gente é o quê? A visita?" Quando desligou, o Sr. Rafael jogou o celular no sofá e ficou parado no meio da sala, as mãos na cintura, a respiração pesada. Soraya estava na cozinha, mas dava para ver tudo dali. Ele percebeu que ela estava ouvindo. Virou para ela e disse com uma voz que era quase um pedido: "Soraya, você acha que isso vai confundir ele?" Ela parou de lavar a louça, secou as mãos e veio até a porta da cozinha. "Senhor Rafael, criança dessa idade não entende confusão. Ele vai estranhar, talvez, mas ele não vai esquecer quem cuida dele todo dia." O Sr. Rafael passou a mão no rosto. E se ele se apegar a ela? E se ele começar a chorar quando ela for embora e parar de chorar quando a Viviane chegar? Soraya ficou olhando para ele. Depois disse algo que ela sabia que ia doer, mas que precisava ser dito. "O senhor tem medo disso ou a doutora Viviane tem? Porque até agora quem está sofrendo de verdade com essa história é ela, não o Gael. Ele está bem. Ele come, brinca, dorme. Quem não dorme é a doutora." O senhor Rafael ficou em silêncio. Depois assentiu devagar e foi para o escritório sem dizer mais nada. A primeira visita de Clarice aconteceu numa sexta-feira de manhã, no próprio apartamento dos Cavalcante, porque o juiz tinha determinado que o ambiente familiar seria menos traumático para a criança do que uma sala do fórum. A assistente social chegou às 9 em ponto. Uma mulher de uns 40 anos chamada Débora,
com um tablet debaixo do braço e um sorriso profissional que não alcançava os olhos. Clarice chegou 10 minutos depois. Soraya abriu a porta e ficou olhando para ela pela primeira vez. Era uma mulher jovem, devia ter uns 28, 30 anos, magra, com o cabelo preso num rabo de cavalo baixo e uma bolsa grande no ombro. Não tinha nada de ameaçador nela. Parecia cansada. Parecia alguém que tinha perdido muito sono decidindo se vinha ou não. A doutora Viviane não desceu. Ficou no quarto, trancada, e o Sr. Rafael avisou tenso que a esposa não estava se sentindo bem. A assistente social anotou isso no tablet. Clarice entrou na sala e viu o Gael no tapete de atividades, brincando com uns blocos de encaixar. Ela parou. Ficou parada na entrada da sala por tempo suficiente para Soraya perceber que ela estava respirando fundo, se preparando. Depois, se abaixou devagar, ficou na altura do Gael e disse com uma voz baixa e trêmula: "Oi, Gael." O Gael olhou para ela, não reconheceu, virou a cabeça, procurou Soraya com os olhos e, quando achou, continuou brincando. Clarice ficou ali, de cócoras, sem saber o que fazer. A assistente social se aproximou. "Pode interagir com ele, Clarice. Pode pegar um brinquedo, oferecer." Clarice pegou um dos blocos e estendeu na direção do Gael. Ele pegou, olhou e ofereceu de volta. Ela quase sorriu. Repetiu o gesto. Ele repetiu também. E assim ficaram, por alguns minutos, num jogo silencioso de dar e receber que não precisava de palavras. Soraya observava da cozinha. O Sr. Rafael observava da escada, meio escondido. A assistente social observava de perto, anotando tudo. Quando deu 1 hora, Clarice perguntou se podia pegar o Gael no colo. A assistente social olhou para o Sr. Rafael. Ele hesitou, mas acenou que sim. Clarice pegou o menino com um cuidado excessivo, como se ele fosse feito de vidro, e ficou segurando ele, meio sem jeito, meio emocionada, os olhos começando a encher. O Gael deixou. Não chorou, mas também não relaxou. Ficou quieto, meio rígido, esperando passar. Quando a visita terminou, Clarice saiu sem olhar para trás. A assistente social ficou mais 10 minutos conversando com o Sr. Rafael, explicando como seria o protocolo das próximas semanas. Soraya foi até o Gael, pegou ele e levou para o quarto trocar a fralda. Enquanto fazia isso, ele ficou olhando para ela com aqueles olhos escuros e sérios, como se estivesse tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Soraya beijou a testa dele. "Tá tudo bem", disse baixinho. "Tá todo mundo tentando fazer o melhor. Até quando ninguém sabe direito o que é o melhor." Naquela noite, depois que Soraya foi embora, a doutora Viviane finalmente desceu. O Sr. Rafael estava na sala, no escuro, com uma cerveja na mão. Ela sentou do lado dele. Ficaram em silêncio por muito tempo. Depois ela perguntou: "Como foi?" Ele disse que foi tranquilo. Ela perguntou se o Gael tinha chorado. Ele disse que não. Ela perguntou se o Gael tinha chamado a Clarice de alguma coisa. Ele disse que não, que o Gael nem tinha falado. A doutora Viviane encostou a cabeça no ombro do marido e disse, com uma voz pequenininha que ele não ouvia há meses: "Eu tenho medo que ele goste mais dela do que de mim." O Sr. Rafael virou, olhou para a esposa e pela primeira vez em muito tempo disse a verdade nua: "Viviane, ele mal te conhece. Como é que ele ia gostar de você se você não deixa ele te conhecer?" A doutora Viviane não respondeu. Só ficou ali, encostada, quieta, deixando aquela frase afundar. As visitas de Clarice continuaram nas semanas seguintes, sempre às sextas-feiras, sempre com a assistente social presente. O Gael foi se acostumando. Não criou um vínculo afetivo forte, mas parou de estranhar. Começou a aceitar brinquedo dela, a sorrir quando ela fazia careta, a deixar ela pegar no colo sem ficar tenso. Soraya percebia que isso mexia com a doutora Viviane de um jeito profundo. Toda sexta à noite, depois da visita, a doutora ficava mais distante, mais fechada, como se cada interação entre Clarice e Gael fosse uma confirmação do que ela mais temia, que ela era dispensável na vida do próprio filho. Foi numa dessas sextas-feiras,
3 semanas depois da primeira visita que a doutora Viviane teve um colapso. Soraya estava terminando de arrumar a cozinha quando ouviu o barulho vindo do quarto do casal. Não era choro, era um som abafado, sufocado, de alguém que está tentando não fazer barulho, mas não consegue segurar. Soraya subiu devagar, bateu na porta. Ninguém respondeu. Ela abriu uma fresta. A doutora Viviane estava sentada no chão do closet, com os joelhos dobrados contra o peito, a cabeça baixa, chorando daquele jeito que adulto chora quando acha que ninguém está vendo. Soraya entrou, fechou a porta atrás de si e sentou no chão do lado dela. Não disse nada. Só ficou ali. Depois de um tempo, a doutora Viviane falou com a voz embargada. Eu sou médica, Soraya. Eu passei 6 anos estudando para entender corpo humano, e eu não consigo entender o meu próprio corpo. Eu não consigo entender por que ele não fez o que era para fazer. Por que eu não consegui carregar meu filho. E agora eu olho para Clarice, que carregou, que pariu, que tem a genética dele. E eu penso, o que eu sou nessa história? Eu sou a mulher que pagou? Eu sou a mulher que assinou o papel? O que eu sou? Soraya respirou fundo. Depois disse, a senhora é a mãe que vai estar aqui amanhã, e depois de amanhã, e no ano que vem. A Clarice veio, fez o que precisava fazer e vai embora de novo. Mas a senhora fica. O problema é que a senhora precisa começar a ficar de verdade. A doutora Viviane levantou a cabeça, olhou para Soraya com os olhos vermelhos. O que você quer dizer? Soraya segurou a mão dela. Aquilo era transgressão. Ela sabia. Mas havia um momento em que a linha entre empregada e ser humano precisava ser cruzada. A senhora passa mais tempo no consultório do que aqui. Passa mais tempo evitando o Gael do que conhecendo ele. E eu entendo, doutora. Eu entendo que tem dor nisso tudo. Mas a senhora não vai curar essa dor fugindo. Vai curar ficando. A doutora Viviane ficou olhando para ela por um longo tempo. Depois soltou a mão de Soraya, se levantou, lavou o rosto na pia do banheiro e saiu do quarto sem dizer mais nada. Soraya ficou sentada no chão do closet por mais alguns minutos, sozinha, se perguntando se tinha falado demais, se tinha ultrapassado, se ia acordar na segunda-feira com uma mensagem dizendo que o contrato tinha sido rescindido. Mas na segunda-feira, quando chegou, a doutora Viviane estava em casa, de licença médica por 2 semanas. O Sr. Rafael explicou meio sem jeito que ela tinha decidido tirar um tempo para ficar mais presente. Soraya acenou que entendia. E ao longo daqueles 14 dias, observou uma transformação lenta e dolorosa. A doutora Viviane começou a participar da rotina. Acordava com o Gael, dava o café da manhã com Soraya do lado orientando, trocava a fralda com uma lentidão de quem está aprendendo um idioma novo. Errava. Colocava a fralda torta, esquecia de testar a temperatura da mamadeira, entrava em pânico quando o Gael chorava sem motivo aparente. Mas ficava. Não saía correndo, não chamava o marido, ficava e tentava. Teve uma manhã em que o Gael vomitou a papinha inteira em cima da doutora Viviane. Ela ficou parada com a blusa suja, o cabelo com restos de comida, uma expressão de nojo e desespero misturados. Soraya estava lavando louça e viu tudo pelo reflexo da janela. Esperou. A doutora podia surtar, podia gritar, podia sair correndo para o banho. Mas ela ficou. Pegou um pano, limpou o rosto do Gael, limpou a própria blusa e disse com uma voz cansada, mas firme: Tá bom, meu filho, acontece. E Soraya viu, naquele momento pequeno e sujo, uma fresta de mãe começando a aparecer. Enquanto isso, o processo judicial avançava. O advogado dos Cavalcante conseguiu um acordo extrajudicial com Clarice. Pagamento integral do valor devido, corrigido, mais uma compensação adicional por danos morais no valor de R$50 mil, em troca da desistência da ação e da confirmação definitiva da cessão de direitos parentais dentro dos prazos legais, com nova assinatura, desta vez com todos os trâmites corretos. Clarice aceitou. Ela nunca tinha querido a guarda do Gael. Nunca tinha querido ser mãe de verdade. Só tinha querido o que lhe era devido. E quando o recebeu, assinou os papéis de novo,
dessa vez num cartório com 2 testemunhas e um advogado próprio revisando cada vírgula. A última visita dela aconteceu numa sexta-feira de junho, 2 meses depois da primeira. Dessa vez, a doutora Viviane desceu. Ficou na sala, sentada no sofá, quieta, enquanto Clarice brincava com o Gael no tapete. As 2 mulheres não conversaram, mas em determinado momento, quando o Gael tropeçou e caiu sentado, as 2 se moveram ao mesmo tempo para pegar ele. Pararam no meio do caminho, olharam uma para a outra. Clarice recuou. A doutora Viviane pegou o filho, colocou no colo e Clarice disse baixinho: "Cuida bem dele." A doutora Viviane assentiu. "Vou tentar." Quando Clarice foi embora, a assistente social fechou o caso, sem traumas aparentes, sem vínculos conflitantes, sem necessidade de acompanhamento prolongado. O Gael estava bem. Os pais estavam se ajustando. A mãe biológica tinha recebido o que era dela e saído de cena. No papel, tudo tinha se resolvido. Mas Soraya sabia que papel não conta a história inteira. A doutora Viviane voltou ao trabalho depois das 2 semanas, mas mudou a escala. Passou a trabalhar meio período 3 vezes por semana e o restante do tempo ficava em casa. Começou a fazer as refeições com o Gael, a dar banho, a colocar para dormir. Ainda tinha dias difíceis. Dias em que travava, em que olhava para o filho e via só a própria insuficiência. Mas também tinha dias bons. Dias em que o Gael ria de algo que ela fazia e ela ria junto, genuína, sem forçar. Teve uma tarde de julho, 3 meses depois de tudo, em que Soraya estava dobrando roupa na lavanderia e ouviu uma risada vinda da sala. Era o Gael. E logo depois, outra risada, da doutora Viviane. Soraya foi até a porta e espiou. As 2 estavam no chão, a doutora fazendo cócegas na barriga do filho, ele se contorcendo e gargalhando, os 2 num emaranhado de pernas e braços que não tinha nada de performático. Era bagunça. Era real. Soraya voltou para a lavanderia e continuou dobrando as roupas com um nó na garganta que não era de tristeza. O aniversário de 1 ano do Gael foi no final de julho. A festa foi pequena. Família próxima, alguns amigos do casal, a assistente social Débora, que tinha virado uma presença constante nas conversas da família e foi convidada quase como um símbolo de superação. Soraya foi convidada também, e foi com um presente embrulhado em papel craft que a filha Jéssica tinha ajudado a escolher. Um livro de tecido com texturas diferentes em cada página, desses que bebê leva anos para cansar. Quando chegou, o apartamento estava decorado com balões azuis e brancos, uma mesa de doces simples mas bonita, e o Gael no meio da sala com uma roupinha de marinheiro que a doutora Viviane tinha escolhido pessoalmente. Quando o Gael viu Soraya entrar, largou o brinquedo que estava explorando e veio engatinhando na direção dela com aquela determinação de quem sabe exatamente para onde está indo. Soraya abaixou até o chão. Ele subiu no colo dela, agarrou o pescoço, ficou um instante com o nariz enterrado no ombro dela, naquele gesto que criança faz quando encontra cheiro familiar. E então se virou, viu a doutora Viviane chegando por trás e fez algo que ninguém esperava. Estendeu um braço para Soraya e outro para a mãe. Não disse nada. Não precisava. Queria as 2. Queria ficar ali, no meio, seguro dos 2 lados. A doutora Viviane se abaixou, pegou o filho pela cintura e Soraya ajudou a passar ele para o colo da mãe. O Gael ficou ali, confortável, e a doutora olhou para Soraya com uma expressão que era gratidão, mas era mais do que isso. Era reconhecimento. Era a aceitação de que o amor de uma criança não é exclusivo, que ele se espalha, que ele alcança quem está perto, e que isso não diminui ninguém, só aumenta o Gael. Soraya continuou trabalhando na casa dos Cavalcante pelos meses seguintes. A dinâmica foi se ajustando. A doutora Viviane assumiu mais responsabilidades. Soraya foi recuando para a função original: cuidar da casa, apoiar quando necessário, mas não ser a figura materna primária. Foi uma transição lenta, negociada dia a dia, sem manual. O Gael foi crescendo e, com o tempo, começou a entender quem era quem. Chamava a doutora Viviane de mãe. Chamava a Soraya pelo nome. Mas esticava os braços para as 2 quando precisava de colo.
Teve um dia, já perto do final do ano, em que a doutora Viviane chamou Soraya para conversar. Foram para a cozinha, tomaram um café juntas, coisa que tinha virado costume nas tardes de sexta. A doutora disse: Soraya, eu nunca agradeci você direito, pelo que você fez. Soraya balançou a cabeça. Eu não fiz nada demais, doutora. Fiz meu trabalho. A doutora Viviane sorriu, mas era um sorriso triste. Você fez muito mais do que trabalho. Você segurou essa família quando a gente estava desmoronando. E eu sei que não foi fácil. Sei que teve hora que você deve ter pensado em sair, em largar tudo, porque a gente estava jogando um peso em você que não era seu para carregar. Soraya ficou olhando para a xícara de café. Teve hora que eu pensei, sim. Mas aí eu olhava para o Gael e pensava, quem vai olhar para ele do jeito que ele precisa se eu for embora? E eu não conseguia ir. A doutora Viviane estendeu a mão por cima da mesa, pegou a mão de Soraya e disse: Obrigada por não ter ido. Naquele momento, Soraya entendeu uma coisa que tinha levado 23 anos de profissão para aprender, que o trabalho dela não era só limpar, cozinhar, organizar, era também ser testemunha. Testemunha das vidas que aconteciam dentro daquelas casas, das dores que ninguém mais via, das tentativas fracassadas e das pequenas vitórias que não apareciam em lugar nenhum. Ela era a pessoa que ficava, que via, que segurava as pontas enquanto todo mundo tentava se encontrar. O Gael completou 1 ano e 3 meses quando Soraya tirou férias pela primeira vez desde que tinha entrado na casa dos Cavalcante. 2 semanas em janeiro para visitar a irmã no interior. Quando voltou, o apartamento estava diferente. Não fisicamente, mas tinha uma leveza no ar que não existia antes. A doutora Viviane estava na sala brincando com o Gael, os dois no chão, ela rindo de algo que ele tinha feito, sem tensão, sem esforço. O senhor Rafael estava na cozinha preparando almoço, coisa que ele raramente fazia, assobiando baixinho. Quando viram Soraya entrar, os dois se levantaram para cumprimentar, e o Gael veio engatinhando até ela com os braços abertos e um sorriso enorme. Soraya pegou ele no colo, deu um beijo na bochecha gordinha e teve a sensação de que aquela casa tinha finalmente encontrado o próprio ritmo. As semanas viraram meses. O Gael começou a andar, a falar palavras soltas, a mostrar personalidade. Gostava de música, de água, de cachorro. Tinha medo de aspirador de pó e de palhaço. Chorava quando ficava com fome e ria quando alguém fazia careta. Era uma criança normal, com uma família que tinha aprendido do jeito mais difícil possível, a ser família. Soraya continuou trabalhando ali. Não porque precisava desesperadamente do emprego. Ela tinha outras propostas, indicações de ex-patroas que pagavam melhor e exigiam menos. Mas ficou porque tinha investido algo naquela casa que ia além de horas trabalhadas. Tinha investido presença, testemunho, e agora queria ver o final da história. Queria ver o Gael crescer sabendo que foi amado. Não de um jeito simples, não de um jeito fácil, mas de um jeito verdadeiro. Teve uma noite de março, quase 1 ano e meio depois daquela primeira vez em que o Gael tinha chamado Soraya de mamãe, que ela estava terminando de arrumar a cozinha antes de ir embora. A doutora Viviane desceu, já de pijama, e ficou encostada no batente da porta olhando Soraya trabalhar. Depois de um tempo disse: Soraya, posso te fazer uma pergunta? Soraya parou de secar o prato, olhou para ela. Claro, doutora. A doutora Viviane hesitou. Depois perguntou: Você acha que ele vai lembrar de tudo isso quando crescer? De toda essa confusão, de toda essa dor? Soraya pensou por um momento. Depois disse: Não, doutora. Ele não vai lembrar dos detalhes. Não vai lembrar da Clarice. Não vai lembrar da briga. Não vai lembrar de nada disso. Mas ele vai lembrar de como se sentiu. E se ele se sentiu amado, é isso que vai ficar. A doutora Viviane assentiu devagar. Então a gente está fazendo certo agora? Soraya sorriu. A gente está tentando, e isso já é muito. Naquela noite, quando Soraya saiu do apartamento e entrou no elevador, ela olhou para a própria imagem refletida no espelho e viu uma mulher de 52 anos, cabelos começando a ficar grisalhos, rugas ao redor dos olhos, mãos calejadas de tanto trabalho.
mas também viu uma mulher que tinha feito diferença, que tinha segurado uma criança quando ninguém mais conseguia, que tinha ensinado uma mãe a ser mãe, que tinha ficado. E isso, ela pensou enquanto o elevador descia, isso era o suficiente. Os meses continuaram passando. O Gael foi crescendo, virando um menininho esperto e falante, cheio de perguntas sobre o mundo. Soraya continuou ali, testemunha silenciosa de cada etapa. Viu o primeiro dia de escolinha, viu a primeira briga por brinquedo, viu a primeira vez que o Gael disse "eu te amo" para a mãe, sem que ninguém tivesse ensinado. Viu a doutora Viviane se transformar devagar de uma mulher que tinha medo de tocar o próprio filho numa mãe que sabia exatamente como acalmar ele no meio da noite, como negociar na hora de comer, como ler histórias com vozes engraçadas que faziam ele rir até perder o fôlego. E viu também o senhor Rafael relaxar. Deixar de ser o mediador constante entre a esposa e o filho, voltar a ser só pai. Um pai presente, carinhoso, que levava o Gael para andar de bicicleta no parque e voltava com os dois sujos de terra e felizes. Teve uma tarde de domingo. Soraya não estava trabalhando, mas tinha ido deixar umas roupas que tinha levado para casa para lavar porque a máquina do apartamento tinha quebrado, que ela tocou a campainha e quem atendeu foi o Gael. Já com 2 anos e meio, altinho, falante. Ele abriu a porta, viu Soraya e gritou, "Soraya!" e pulou no pescoço dela com aquela energia de criança que não conhece meio termo. A doutora Viviane apareceu atrás, rindo. "Desculpa, Soraya. A gente está ensinando ele a não abrir a porta sozinho, mas ele viu você pela câmera e saiu correndo." Soraya entrou, entregou as roupas e o Gael puxou ela pela mão. "Vem ver meu desenho." E levou ela até a mesinha de atividades onde tinha um papel cheio de rabiscos coloridos. Soraya se abaixou, olhou com atenção e perguntou, "O que é isso aqui?" O Gael apontou. "Essa é a mamãe, esse é o papai, esse sou eu, e essa aqui é você." Tinha 4 bonecos de palito, desproporcionais, coloridos, todos de mãos dadas. Soraya olhou para a doutora Viviane. A doutora estava encostada no batente da porta, de braços cruzados, com um sorriso que era pequeno, mas real. Soraya voltou a olhar para o desenho, para o boneco que o Gael tinha dito que era ela, e sentiu o peito apertar daquele jeito bom, daquele jeito que dói, mas que também cura. "Ficou lindo, Gael. Posso levar para casa?" O menino pensou por um segundo, depois disse, "Pode, mas você tem que trazer de volta para eu ver." Soraya prometeu que traria. Pegou o desenho, dobrou com cuidado, colocou na bolsa. Despediu-se da família, saiu do apartamento e, quando entrou no elevador de novo, sozinha, deixou as lágrimas descerem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de quem testemunhou algo raro. Uma família que quase desmoronou, mas encontrou um jeito de se reconstruir. E ela, Soraya Nascimento, 52 anos, 3 filhos criados, 23 anos de profissão, tinha sido parte dessa reconstrução. Não a arquiteta, não a engenheira, mas a base, a fundação, a pessoa que ficou no chão segurando tudo enquanto as paredes subiam. Passaram-se mais alguns meses. O contrato de Soraya com os Cavalcanti completou 2 anos. Ela já estava ali há mais tempo do que ficava na maioria das casas. Geralmente mudava a cada ano, ano e meio, porque a rotina cansava, ou porque os patrões mudavam de cidade, ou porque alguma coisa não se encaixava. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez tinha raiz. Não porque o salário era excepcional, não era. Não porque o trabalho era fácil, não era. Mas porque ela tinha visto aquela família do avesso. Tinha visto a dor, a vergonha, o medo. E tinha visto também a cura. E isso criava um tipo de vínculo que transcendia a relação de trabalho. Teve um dia que a doutora Viviane chamou Soraya para conversar de novo. Já tinha virado um ritual, essas conversas na cozinha com café no meio da tarde. A doutora disse, "Soraya, eu e o Rafael estamos pensando em aumentar a família." Soraya levantou as sobrancelhas. "A senhora está grávida?" A doutora riu. "Não, a gente vai tentar a adoção. De verdade dessa vez, pelo processo legal, pela fila, tudo certinho.
E eu estava pensando, se acontecer, se vier uma criança, eu queria que você continuasse aqui, porque eu sei que eu vou precisar de ajuda, mas eu também sei que agora eu consigo ser mãe. E eu aprendi isso, em grande parte, vendo você. Soraya ficou sem palavras por um momento. Depois disse com a voz embargada: Doutora, eu vou estar aqui, pelo tempo que a senhora precisar. E foi isso. Não teve grande finale, não teve reviravolta dramática, não teve cena de reconciliação cinematográfica. Teve só uma mulher que tinha aprendido a ser mãe, outra mulher que tinha ensinado sem saber que estava ensinando, e uma criança que crescia cercada de amor imperfeito, mas verdadeiro. Soraya continuou trabalhando na casa dos Cavalcante. Viu o Gael entrar na escola, fazer amigos, aprender a ler. Viu a doutora Viviane e o senhor Rafael entrarem na fila de adoção e, 2 anos depois, receberem a ligação que mudaria tudo de novo. Uma menina de 4 anos, vinda de um abrigo no interior, precisando de família. Soraya estava lá no dia em que a menina chegou. Pequenininha, assustada, agarrada numa mochila rosa que tinha tudo que ela possuía no mundo. A doutora Viviane se abaixou na altura dela, estendeu a mão e disse com uma voz calma e firme: Oi, meu amor. Eu sou a Viviane. Bem-vinda para casa. E a menina, depois de olhar para a doutora por um longo momento, pegou na mão dela. Soraya observou de longe e soube que aquela mulher que 2 anos antes não conseguia segurar o próprio filho sem luva, agora estava pronta. Estava inteira. Estava mãe. O Gael, já com 4 anos e meio, apareceu correndo, curioso, querendo conhecer a irmã nova. Soraya, vem ver. A gente tem uma irmã agora. E puxou Soraya pela mão para a sala onde a menina estava sentada no sofá, ainda agarrada na mochila, olhando para todo mundo com aqueles olhos grandes e desconfiados. Soraya se abaixou, ficou na altura dela e disse: Oi, querida, eu sou a Soraya. Eu trabalho aqui. Se você precisar de alguma coisa, é só falar comigo, tá bom? A menina não respondeu, mas acenou com a cabeça, bem devagarinho. E assim começou um novo ciclo. Soraya ajudou a doutora Viviane e o senhor Rafael a integrarem a menina, que se chamava Laura, na rotina da família. Foi um processo lento. Laura tinha traumas, tinha medos, tinha manias, não gostava de barulho alto, não gostava de porta fechada, não gostava de escuro, precisava de paciência, precisava de tempo. E a doutora Viviane, que tinha aprendido com o Gael que amor não é instintivo, é construído, soube dar esse tempo. Sentava com a Laura toda a noite antes de dormir, deixava a luz do corredor acesa, lia histórias baixinho até a menina relaxar. Soraya via tudo isso e sentia uma espécie de orgulho que não cabia em palavra, porque ela sabia que a mulher que estava ali, paciente e presente, não era a mesma que tinha entrado em pânico quando o próprio filho bebê chorava. Era uma mulher que tinha se reconstruído, tijolo por tijolo, dia por dia. Os anos foram passando. O Gael cresceu, virou um menino cheio de energia, apaixonado por futebol e dinossauros. A Laura foi se abrindo, devagar, virando uma menina falante e criativa, que desenhava histórias inteiras em cadernos que enchia um atrás do outro. A doutora Viviane equilibrava trabalho e maternidade com uma desenvoltura que ninguém, nem ela mesma, achava que fosse possível. O senhor Rafael continuou sendo o pai presente, o que levava para a escola, o que ajudava com lição, o que inventava brincadeira boba no fim de semana. E Soraya continuou ali, não mais como substituta materna, não mais como âncora emocional, mas como parte da estrutura. Como alguém que conhecia cada canto daquela casa, cada humor daquelas crianças, cada limite daqueles pais. Era a pessoa que sabia que o Gael não comia cenoura se estivesse cortada em rodela, só em palito. A pessoa que sabia que a Laura precisava de 10 minutos sozinha quando chegava da escola, antes de conseguir conversar. A pessoa que sabia que a doutora Viviane, quando estava estressada, limpava a cozinha inteira de madrugada, e que o senhor Rafael, quando estava preocupado, passava horas no escritório fingindo trabalhar, mas na verdade só olhando pela janela. Soraya tinha virado a memória afetiva daquela casa. Teve um dia,
O Gael já com 7 anos, que ele chegou da escola chateado. Tinha brigado com um amigo por causa de um jogo e o amigo tinha dito que ele era adotado. O Gael chegou em casa confuso, porque sabia que a Laura era adotada, mas ele não. Ou era. A doutora Viviane sentou com ele no sofá, chamou o Sr. Rafael e os dois explicaram com calma e honestidade a história toda, que ele tinha nascido da barriga da tia Clarice, que a mamãe não conseguia engravidar, que a tia tinha ajudado e que agora ele era filho deles para sempre. O Gael ouviu tudo, processou e fez a pergunta que toda criança faz. Mas então quem é minha mãe de verdade? A doutora Viviane respirou fundo. Eu sou, meu amor. Eu sou sua mãe de verdade. A tia Clarice te carregou na barriga, mas eu sou quem cuida de você todo dia. Quem fica? O Gael pensou por um momento. E a Soraya? A doutora Viviane olhou para a Soraya, que estava na cozinha, mas podia ouvir tudo. Sorriu. A Soraya é família também. De um jeito diferente. Mas o Gael aceitou a explicação. Não porque entendeu tudo, ele ainda era pequeno demais para entender as nuances, mas porque sentiu que estava seguro, que tinha gente suficiente ao redor dele que se importava. E isso, no fim, era o que importava. Soraya continuou trabalhando na casa dos Cavalcante até o Gael completar 10 anos. Nessa altura, a Laura já tinha 8, e as duas crianças estavam grandes o suficiente para não precisarem de supervisão constante. A doutora Viviane tinha voltado a trabalhar período integral. O Sr. Rafael tinha pegado um projeto grande que exigia viagens frequentes. A rotina tinha mudado. E Soraya, que já estava com 57 anos e sentindo o peso da idade nas costas e nos joelhos, começou a pensar em aposentadoria. Foi a doutora Viviane quem trouxe o assunto. Soraya, você já pensou em parar? Em descansar um pouco? Soraya deu um meio sorriso. Pensei, mas não sei se eu sei fazer isso. A doutora riu. Eu sei, mas você merece. E olha, se você decidir parar, a gente vai sentir sua falta todo dia. Mas a gente vai ficar bem. Porque você ensinou a gente a ficar bem. Soraya pensou por alguns dias. Conversou com os filhos que já estavam grandes, já tinham suas próprias vidas. Conversou com a irmã, conversou consigo mesma nas noites quietas da varanda no Grajaú. E decidiu que sim, era a hora. Avisou a família Cavalcante com 2 meses de antecedência. A doutora Viviane chorou. O Sr. Rafael agradeceu, formalmente, emocionado. As crianças ficaram confusas, porque Soraya era uma constante, e constantes não vão embora. Mas ela explicou que não ia sumir, que ia continuar visitando, que eles podiam ligar sempre que precisassem, e que ela ia estar sempre torcendo por eles. No último dia de trabalho, a família organizou um almoço. Nada grande, só eles e Soraya. Fizeram a comida preferida dela, arrumaram a mesa bonita e na hora da sobremesa, o Gael e a Laura entregaram um presente. Era uma caixa de madeira, envernizada, com o nome dela gravado na tampa. Dentro tinha cartas. Dezenas de cartas, escritas pela doutora Viviane, pelo Sr. Rafael, pelo Gael, pela Laura, cada um agradecendo, do seu jeito, pela presença dela. Soraya leu a primeira carta da doutora Viviane e precisou parar porque não conseguia enxergar direito através das lágrimas.